Olá, gente linda! Mais uma vez, Regina aqui falando, trazendo para a nossa reflexão mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus, que está contido no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. Pequenininha a passagem. O título é O Maior no Reino dos Céus. Essa passagem, aqui no Evangelho de Marcos e também de Mateus, ela é depois que Jesus desce do monte, onde houve a transfiguração, e que os discípulos desceram de lá, assim, temerosos por causa daquilo que aconteceu, que Jesus se transfigurou. Logo que ele acaba de descer do monte, ele encontra aquele pai desesperado porque tinha um filho lunático. Aquela passagem que nós já fizemos, que o menino cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo, e caía pelo chão e ficava espumando, né, pela boca. E Jesus cura essa criança. E logo depois, aqui Marcos vai dizer para nós: e tendo partido dali, daquele local, no pé daquele monte onde ele havia subido, caminharam pela Galileia, saíram caminhando. Jesus sempre fazia isso com seus apóstolos e com seus discípulos, vendo onde ele haveria de pregar, de ensinar, de curar, de ajudar, né, na transformação do coração das pessoas, quando ele veio falar sobretudo sobre o amor ao próximo. Então, andando pela Galileia, não queria que alguém o soubesse. Jesus sempre escolhia um momento para estar a sós com os seus apóstolos, com os seus discípulos, exatamente para prepará-los, para que os seus ensinamentos não subissem. Porque Jesus sabia, principalmente depois dessa transfiguração, ele sabia que ele não ia durar muito tempo mais, que estava chegando a hora de que ele fosse morto pelos próprios judeus, que condenaram e o levaram até Pilatos, mas escolheram a morte dele no lugar de soltar Barrabás. Pilatos até nem queria. Vocês lembram dessa passagem? Então, esse negócio de falar que foi Roma que matou Jesus, foi pelo processo que Roma fazia, que era a crucificação, e os judeus não faziam crucificação. Mas quem levou Jesus para o julgamento de Pilatos e insistiram, que ele foi 3 vezes lá nesse pretório, e insistir, foram os judeus. Quem crucificou Jesus foi o povo judeu. É lógico, com aquela situação de crucificação que quem fazia era o romano. Pilatos nem queria crucificar Jesus. Então, ele queria ter um momento de um colóquio, né, um particular com os seus apóstolos, e ele não queria que ninguém o soubesse, ou seja, vão por aqui por um caminho para que ninguém venha atrás. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, ele foi pelo caminho ensinando, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao fim no 3º dia. Ou seja, Jesus aqui já estava preparando os seus apóstolos, seus discípulos para a crucificação dele, para a morte dele. Lá no monte onde ele transfigura, foi para mostrar para aqueles anjos que ali estavam, Moisés, Elias, né, que estava ali, e que houve aquela transfiguração de Jesus, porque eles começaram a falar com Jesus, que Jesus não estava cumprindo a missão dele. E Jesus, por causa de estar encarnado, Jesus se transfigura e mostra, né, a sua grandeza
e fala com eles na linguagem lá do sistema de capela, onde ele havia vindo e onde esses espíritos habitavam. Então, Jesus mostra para eles que eles não interferissem, que ele não ia fazer guerra, que ele veio aqui foi para aplicar o amor. Então, ele já sabia, porque eles dizem para ele, você vai ser crucificado ou apedrejado pelos judeus. Eles já estavam perseguindo Jesus, querendo pegá-lo em alguma coisa para poder fazer esse tipo de coisa. E é aquele fingimento. Eu não mato, mas eu mando matar. Né? Porque os judeus sempre falavam, nós não matamos, mas a gente entrega para o governo romano e ele mata. É igual o general que fica na caserna e manda os soldados matarem, né? É a mesma coisa. Então, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então, vocês lembram daquela passagem lá, quando existe a transfiguração? Eles não entendem nada daquilo e ficam com medo de interrogar Jesus. É igual quando a gente está assistindo uma aula que a gente não quer fazer uma pergunta para o professor, porque a gente acha que vai falar alguma bobrinha, né? Eles ficaram com medo de interrogar Jesus. O que é isso que o senhor está falando? Que vai ser entregue aos homens? Jesus já sabia que aqueles judeus o detestavam. Aliás, eles nem acreditam que Jesus é o Messias, porque eles esperam o Messias até hoje. 2024 anos, o judeu não acredita em Jesus. E eu fico pasma quando eu vejo brasileiro que se diz cristão, vai para Israel para falar de Jesus lá. Eles não acreditam em Jesus não, gente. É o único lugar do mundo que eu acho, quer dizer, o único não, né? Existem muitos povos aí que nem acreditam e não conhecem Jesus. Mas ele vai exatamente no lugar onde eles esperam o Messias até hoje e na época não aceitaram Jesus e continuou com isso até hoje, né? Então, eles receavam ficar perguntando a Jesus coisas que eles não estavam entendendo. Porque, na verdade, os apóstolos e os discípulos não acreditavam que Jesus fosse passar pela crucificação tão comum para Roma. Era a pena de morte da época, era crucificar. Então, eu já até coloquei para vocês que a Amélia Rodrigues nos conta que aquela avenida chamada Via Ápia, lá em Roma, ela ficava apinhada de cruzes, de crucificados. Porque era a pena de morte da época, e crucificavam mesmo. Mas aqueles apóstolos, eles pensavam o seguinte, como que Jesus vai se deixar crucificar? Ele anda por cima das águas. Ele está num lugar, daí a pouco ele está em outro lugar, ou seja, ele volita, sai do corpo e vai estar em outro lugar. Como que um homem, né, um profeta, que fala tanta coisa bonita que nem é dessa época, isso é claro que na época eles não achavam isso, né? Coisas que muitas vezes nem entendiam, porque Jesus falou até de física quântica, né? Então, nós dominarmos, né, o poder do pensamento, a vontade em querer ser curado, isso tudo é física quântica. E aqueles homens daquela época, ainda mais os seguidores de Jesus, que eram meros, simples pescadores e incultos, né? Então, acho que o mais assim, menos ignorante deles era Mateus, que trabalhava numa coletoria, e Judas Iscariotes, que vinha de uma família abastada
e que tinha tido ensinamento muito grande no meio dos essênios. Ele sabia de muita coisa. Ele frequentou sinagoga por muito tempo, mas os outros eram muito simples, não entendiam. Então, por quê? É por isso que eles tinham medo, eles receavam interrogar a Jesus. O que é que Jesus estava falando? E depois de ser morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia? O que é isso? E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, esse versículo eu não tenho como explicar, porque eu não sei que casa é essa que ele entra. Porque a família dele morava em Nazaré. Que casa é essa aqui? Não, isso o evangelista não explica. Parece que é uma casa íntima, porque ele fala, e entrando em casa, perguntou-lhes. Jesus perguntou aos apóstolos, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Eles estavam andando, né? Como fala aqui que eles iam andar pela Palestina. E Jesus vai perguntar, o que vocês estavam discutindo? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Quem de nós 12 é o maior? Maior no reino dos céus, maior perante Deus. Quem de nós que é o maior? E eles não quiseram dizer Jesus porque ficaram envergonhados. E ele, assentando-se, chamou os 12. Os 12. E disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Olha que ensinamento lindo. Até escrevi aqui do lado, lindo. Ensinamento lindo. Quem quiser ser o maior, vai ser o menor. E a gente já teve esse exemplo aqui junto de nós, né? De grandes homens que se fizeram pequenos. Né? A grandeza de um Mahatma Gandhi, a grandeza de um Francisco de Assis, a humildade, a simplicidade de uma irmã Dulce, de um Chico Xavier e por aí afora. Quantos que foram grandes, mas se fizeram menores, se fizeram pequenos. Foram andar no meio do povo, né? Um Martin Luther King. Foram causar uma abertura de consciência para a humanidade. Quantos? Então, deve ser servo de todos. E lançando mão de um menino, estava ali no meio deles as crianças por ali, Jesus estava sempre com, apesar dele dizer que ele não queria que ninguém soubesse, sempre tinha gente do lado. E como ele estava na intimidade ali de uma casa, tinha criança por ali. Pô-lo no meio deles, os 12, né? Com certeza estavam ali em círculo. Ele coloca esse menino ali no meio deles e vai dizer. E tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Todo aquele que for pequeno, pequeno em simplicidade, pequeno em inocência, pequeno em pureza. Todo aquele que for pequeno em pureza, a criança é pura, a criança é inocente. A criança muitas vezes cai em ciladas pela inocência, ciladas até dentro do próprio lar, pela inocência, pela pureza. E Jesus gostava de dar esse exemplo dos pequeninos. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Ou seja, recebe o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele aqui está dizendo que qualquer que recebe esse menor no reino dos céus, né? Então, ganhará o reino dos céus, por quê?
está recebendo em meu nome, e aí está recebendo em nome de Deus, em nome do Pai, que é Deus. E Jesus aqui não estava se referindo a Javé, não. É o Pai, é o Deus, é o Deus criador, bondoso, maravilhoso, que aplicou e aplica tanto amor. É tanto amor que até deixa os absurdos acontecerem por não julgar, não condenar, não crucificar. É só amor. É a única forma para entender esse Deus. Vamos à nossa frase. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. De novo a nossa frase, eu sei que fica cansativo, mas para chamar a nossa atenção que Jesus não veio para os justos, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio exatamente para os inocentes. Jesus veio para a pureza, para os pacíficos, para os mansos. Tanto é que no Sermão da Montanha ele diz com toda clareza: os pacíficos e brandos de coração herdarão a terra. O que é herdar a terra? A terra regenerada, a terra refeita, está no nosso livro, né? Nós já estamos até cansados de anunciar esse livro, mas o estúdio não solta esse livro, né? Mais de 2 meses fazendo a gravação de um livro de 100 páginas e não consegue me entregar. Mas lá é que fala de Nova Jerusalém. É a terra regenerada, é a terra agora brilhante. Nossos corpos de carbono passarão a silício, vamos brilhar na nossa luz. Mas isso não é de uma hora para outra, essa transformação que a gente já tem que ir fazendo desde agora para merecer a chamada 5ª dimensão, que já extrapola a 4ª dimensão. Ué, Regina, mas vocês espíritas não vivem dizendo que a gente vive na 3ª dimensão? Como que a gente vai pular e vai para a 5ª? É porque a 4ª dimensão é para os espíritos desencarnados. Nós aqui estamos na 3ª, os desencarnados estão na 4ª, sejam bons ou sejam maus, sem o corpo físico. Nós, e é lógico, muitos dos desencarnados também passaremos à 5ª dimensão. Gente, mas não vamos ficar separando dimensão como se fosse pedaços. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a 4ª, aqui é a 5ª. Não é isso. É uma situação de merecimento pela nossa modificação interior, exatamente aquilo que Jesus nos ensina, pela mansuetude, pela pacificação, pelo amor ao próximo, pela dedicação e pelo conhecimento adquirido também. Não adianta, para entender tudo isso e para não levar aquele susto enorme na hora do Armagedon, e tá perto, tá, gente? Tá muito perto. Não bobeia, não. Vai ser um tremor. Prepara que tá perto, pode confiar. As notícias que estão chegando é que tá chegando a hora aí do caos. Vai haver um balançar aí, e aqueles que já têm o coração puro, que já estão caminhando na luz, ó, é rapidinho, é coisa de minutos, se não for segundos. Vão subir. No corpo ou fora dele? Não sei. Alguns, Evangelho de Marcos, por exemplo, ele fala muito do arrebatamento. E Paulo também. Seremos arrebatados com o corpo.
Mas eu acho isso tão estranho, gente. Se me perguntar se eu quero subir com o corpo ou sem o corpo, eu prefiro sem o corpo. Levar esse corpo mochibento, velho, doente, caquético, eu preferia sem o corpo. Eu não tenho medo da morte nenhum, nenhum. Então, quando Jesus fala de misericórdia, que aquele que já consegue ter misericórdia no seu coração, é aquele que vai ser fácil de ser arrebatado. É aquele que vai ser fácil de ser levado. Para onde? Para a terra regenerada, que é a Nova Jerusalém. É imensa. É tão grande que ela não pode estar aqui. Já falei isso com vocês. Ela está estacionada ao lado de Saturno, muito, muito, muito longe daqui. Porque ela é muito grande. Se ela descer mais, ela tampa o sol. São os 3 dias de escuridão. É quando essa nave vai abaixar, o sol está aqui, ela vai ficar por baixo, eu não sei explicar isso aí do espaço, é onde vai tampar o sol. E são os 3 dias que nós vamos ter de escuridão. Vai apagar tudo, tudo. Internet, energia elétrica, qualquer tipo de energia, qualquer tipo de fornecimento que precisar de energia, não vai ter. Não vai. Não adianta sair correndo para o banco, máquinas não vão funcionar, televisão, computador, celular, vai ficar todo mundo empolvorosa com isso. Mas é a transição, é o momento que nós vamos deixar. Eu estou falando nós, eu nem sei se eu vou merecer, né, gente? Mas eu estou dizendo no plural. Nós vamos deixar esse estágio que nós estamos e vamos passar para a 5ª dimensão. E a Terra regenerada irá dar esse salto, porque também é vivo. E o nosso planeta não aguenta mais tanta judiação, gente. Tanta queimada, tanto desmatamento, tanto lixo, tanta poluição, tanta, desculpa, porcaria que o ser humano derrama no planeta todo dia. Isso sem contar as guerras, sem contar os sacrifícios. Sacrifica não. Sacrifícios que nós estamos vendo acontecer a todo momento. Então, quando Jesus fala da Nova Jerusalém, é o lugar já preparado. Porque muita gente fala do Apocalipse, do Armagedon, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas para onde que a gente vai? Somos 8 bilhões de encarnados. Mais de 15 bilhões de desencarnados pertencentes ao planeta Terra, tá, gente? Não estou falando de outro planeta, não. Estou falando daqui. Aqueles que já partiram. No mundo espiritual tem muito mais espíritos desencarnados do que aqui. Só desses que a gente conhece os nomes aí, imagina quantos que já não partiram. Conta aí, eu vou falar de Moisés, não vou falar de antes de Moisés, não. Conta aí de Moisés para cá, quantos que já foram para lá? Quantos? Estou falando de espírito de luz. Agora você imagina, de espírito das trevas, né? Quantos que já foram maus, hediondos, já encarnou, já desencarnou, encarnou e desencarnou, encarnou e desencarnou e regenerou, melhorou com as oportunidades que teve. Só que Jesus diz que não é com sacrifício. Não, não é com sacrifício. É com reeducação dessas almas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Reeducar o indivíduo. Reeducar fazendo com que ele tenha conhecimento e não esses conhecimentos que a religião trouxe e que serviu para cegar as criaturas. Infelizmente, a gente vê tanta bobagem falada por aí em nome de Jesus, políticos gritando o nome de Jesus, pastores gritando o nome de Jesus, mas lá na calada da noite, sacrificando criaturas. As notícias têm chegado todo dia agora. Até quando
Porque nós vamos achar que existem seres superiores a nós que a gente tem que seguir. Se a gente tem Jesus, nós temos, né? Às vezes as pessoas falam, Regina, você está muito chata repetindo essa frase toda vez que você grava um áudio desse. Mas é assim mesmo. 2024 anos nós não aprendemos com Jesus. Olha lá, misericórdia, quero e não sacrifício. Sacrificar quem trabalha para nós. Sacrificar um morador de rua. Sacrificar um mendigo que não tem onde cair. Dormindo por aí com esse frio. Gente, esses 2, 3 dias aqui em Juiz de Fora tá fazendo um frio. Que vocês não fazem ideia. Eu tô até de blusa hoje. Muito frio. E eu fico muito triste de pensar em as pessoas morando na rua, porque eu sou friorenta demais, eu estou sempre me cobrindo, estou sempre vestindo blusa, 2, 3 meias nos pés de tanto frio. E eu fico pensando em quem mora na rua, quem mora na sarjeta, por aí nas calçadas, sem um alimento, sem um leite quentinho, sem um cafezinho quente, né? Então, sacrifício. Sacrifica não. Então, a misericórdia é aquela situação em que vai nos elevar e que já está nos elevando, porque tem muita gente boa também, fazendo muita coisa bonita. Mas achar que religião, que padre, pastor, guru, seja lá do budismo, do cristianismo, do judaísmo, que vai nos salvar, não tem não. A reforma é interior, ela é íntima. Aprender a não sacrificar as criaturas é uma reforma íntima, é não ceder aos impulsos da violência, ao impulso do mal, ao impulso das atitudes cruéis, principalmente com os inocentes, com os pequeninos, que deles é o reino dos céus, por causa da inocência, por causa da pureza. E a gente vê criaturas aproveitando a pureza para abusar dessas crianças. Nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, ali debaixo do nosso nariz. E eles fazem isso. Gente, que Jesus nos abençoe e nos ajuda a implantar essa misericórdia dentro do nosso coração. Vamos ao nosso presente, diferente. Eu ganhei essa garrafinha, olha que bonitinha, ela tem uma alcinha, tá vendo? Eu nem sei de que é isso. Foi a minha diarista que trouxe para mim, ganhou por aí. Aí eu resolvi fazer esse tipo de desenho aqui com pérolas e essas contas aqui coloridinhas no meio, tá vendo? Enfeitadinha, tá aí. Resolvi fazer em vermelho, porque eu tenho mania de usar só muito cores clarinhas. Hoje eu falei, vou fazer em vermelho. Tá aí então o nosso presente de hoje, se você quiser, tipo uma jarrinha, né? Se quiser, é todo seu. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo no seu coração.